Eu, essa visão que a gente tem sobre a gente e sobre a terra, o lugar, né, a capacidade e assim por diante, é uma coisa muito interessante porque a gente parece que é uma visão alheia sobre parece que é uma visão alheia sobre a gente, mas mesmo que não seja alheia, a gente usa ela dessa forma, que é uma visão, digo alheia no sentido de ser uma visão colonizadora, que é uma visão que tira. A visão colonizadora é a visão de dominação, né? Tem o objetivo de dominar, de se aproveitar, de se apropriar, de tomar aquilo que está sendo depreciado. Muitos vendedores usam a técnica da depreciação, né? Muitas pessoas, muitos seres humanos. E a gente, essa forma que a gente usa o pensamento, ela é uma forma que na cabeça da gente, a gente utiliza, se essa visão for alheia, a gente utiliza a visão, a lembrança, a expressão que alguém expressa em relação a gente, que é uma visão de fora, né? Mas de fora no sentido de outro, sobre a gente, depreciando, e a gente utiliza essa lembrança essa depreciação, mesmo quando a criatura que utiliza, que expressa essa visão não está mais presente, a gente usa a visão para depreciação da gente e faz essa esse uso inconsciente do pensamento, da lembrança, né, do passado, para medir o valor da gente, do lugar e das coisas. Esse, esse, essa, esse que chamam de viralatismo, né? Vira-lata é alguém que deprecia a si mesmo e exalta o outro. Mas a exaltação do outro é vista como uma outra visão de fora. Só que é a visão de fora daqui para lá agora. A depreciação acontece de lá para cá, né? Onde eu faço essa depreciação com a minha. Mas acontece também de mim para mim, que é a depreciação da minha uma visão distorcida. Tanto a minha como uma visão distorcida alheia sobre mim. E emito sobre daqui para lá uma visão também de fora para dentro, porque eu estou fora do lugar, do ambiente, da pessoa que eu estou emitindo os elogios, que eu emito os elogios, e a minha visão é distorcida no sentido de distorcida, é uma visão, na verdade não é uma visão, é uma imaginação sobre os valores da criatura, ou do lugar, ou da pessoa, e assim por diante. Ou seja, eu falando de fora sobre alguém, sobre algum lugar, eu me atenho às qualidades desse lugar, mesmo não estando nele, às vezes nem tenho ido ver, ou mesmo que eu tenha ido ver, mas não vendo, porque ir visitar algum lugar é necessário que eu leve a visão, que é a minha capacidade limpa de ver. Porque se eu apenas levo a mim mesmo uma visão distorcida, uma visão embaraçada, eu apenas vou para o lugar, mas a visão está desmantelada. Estando desmantelada, eu posso ir a milhares de lugares, porque a minha capacidade de ver está estando confusa, né? E geralmente está poluída com a minha visão afetada por esses ambientes externos, ou mesmo com a visão alheia
sendo expressa por mim mesmo aqui na hora de eu perceber, de eu enxergar as coisas. Então, ao olhar para algo daqui de onde eu estou, do lado de fora, do lado longe, eu vejo bem. Aliás, eu me comporto como se eu visse bem. Ou seja, que é uma característica da visão de perto. Aquela que enxerga, né? Porque essa que está confusa aí, mesmo estando perto, ainda não enxerga, porque além de estar perto, é necessário que haja clareza nessa visão. E eu estando perto, digamos que eu vou no mar, eu vou no riacho, e assim por diante. Eu estando perto e eu vendo, com certeza que eu aprecio as belezas. Mas nessa minha, as belezas e as figuras, nessa minha visão, e também na visão do outro, visto de fora e de longe, não visto, não, imaginado, porque visto é diferente. Quem vê, há a possibilidade de ver os fatos, porque vê. Quem não vê, imagina. E aí, na imaginação, a pessoa não vê os fatos. Porque tem os fatos sobre a própria imaginação e tem os fatos daquilo que a imaginação fala, né? Descreve, narra, mas usa muito a narrativa e esquece o narrado, né? O ambiente, a pessoa, o lugar que está sendo descrito. E a gente se agarra à narrativa e larga a coisa narrada. E continuando aqui na questão da narração, então a nossa viralatismo é construído nessa distorção da gente sobre a visão. Nessa visão de dentro, de perto e essa visão de longe. A visão de longe que a gente só enxerga as coisas boas, só enxerga não, só imagina as coisas boas, ela é parecida com essa visão do outro sobre mim que só enxerga as coisas ruins. E aí há aqui o meu questionamento sobre, mas isso é uma conversa para um outro papo, sobre a questão da visão, de qualidade da visão de quem vê, né? É, que são que é a mesma coisa, na verdade. A diferença é quem está olhando, quem está imaginando que está vendo. Quando é eu, é daqui para lá. Quando é, no caso sou eu olhando daqui, falando bem de alguém que está em outro lugar ou de algum lugar que está no lugar que está, de um tempo diferente e assim por diante. Mas quando alguém ou esse lugar, ou eu estou no lugar, ou o lugar está onde eu estou, nós estamos juntos, não há essa. Aliás, há. Quando o outro emite essa visão, novamente, é o lado de fora falando, expressando, enxergando as coisas, ou imaginando que está enxergando as coisas. Falando bem e falando mal daquilo que não sabe. A correção disso é exatamente a alteração na visão. Para que fale bem ou fale mal, mas fale a verdade. Essa coisa de falar mal a mentira e falar bem a mentira também, ela simplesmente é a suposição da gente sobre o que a gente está expressando.